Leitura do capítulo 4 de maio de 1905 de Sonhos de Einstein. É noite. Dois casais, um suíço e um inglês, estão sentados à mesa que costumam ocupar no salão de jantar do Hotel Saint-Muresan, em Saint-Moritz. Eles se encontram neste local anualmente durante o mês de junho, para sociabilizar-se e tomar banhos. Os homens estão bonitos em seus smokings, as mulheres lindas em seus vestidos de gala. O garçom caminha pelo piso de madeira de lei e anota seus pedidos. Acredito que teremos bom tempo amanhã, diz a mulher, com o brocado no cabelo. Será um alívio. Os outros concordam com a cabeça. Os banhos parecem tão mais agradáveis quando faz sol, embora eu ache que não deveria fazer diferença alguma. Running Lightly está pagando 4 em Dublin, diz o almirante. Eu jogaria tudo nele se tivesse dinheiro. Ele lança uma piscadela para a mulher. Pago 5 se você quiser, diz o outro homem. As mulheres cortam seus pãezinhos, passam manteiga neles e cuidadosamente colocam as facas ao lado dos pratinhos. Os homens mantêm os olhos fixos na entrada. Adoro o lancinho das garçonetes, diz a mulher com brocado no cabelo. Ela apanha seu guardanapo, desdobra-o e depois coloca-o novamente. Você diz isso todo ano, Josefine. A outra mulher diz e sorri. Chega o jantar. Esta noite jantam lagosta bordelesa, aspargos, filé, vinho branco. Como está o seu? Diz a mulher com o brocado, olhando para o marido. Magnífico. E o seu? Um pouco apimentado demais, como na semana passada. E o filé, almirante, como está? Nunca fui de recusar um pedaço de carne, diz alegremente o almirante. Se você tem atacado a despensa, não dá para perceber por sua barriga, diz o outro homem. Você não engordou nem 1 quilo desde o ano passado e nem nos últimos 10 anos. Talvez você não consiga perceber, mas ela consegue, diz o almirante e lança uma piscadela para a esposa. Posso estar enganada, mas parece que os quartos estão mais arejados este ano, diz a mulher do almirante. Os outros concordam com a cabeça e continuam a comer a lagosta e o filé. Eu sempre durmo melhor em quartos mais frescos, mas, se há corrente de ar, acordo tossindo. Cubra a cabeça com lençol, diz a outra mulher. A esposa do almirante diz sim, mas parece confusa. Enfie a cabeça debaixo do lençol, e a corrente de ar não a incomodará, repete a outra mulher. Acontece comigo o tempo todo em Grindenhout. Há uma janela ao lado da minha cama. Posso deixá-la aberta se me cobrir até o nariz com o lençol. Desse jeito, o ar frio fica do lado de fora. A mulher com brocado ajeita-se na cadeira, descruza as pernas sob a mesa. Chega o café. Os homens retiram-se para o salão de fumantes, as mulheres para o sofá-balanço de vime na grande varanda. E como vão indo os negócios do ano passado para cá? Pergunta o almirante. Não posso me queixar, diz o outro homem, sorvendo seu conhaque. Os filhos? 1 ano mais velhos. Na varanda, as mulheres se balançam e olham à noite. E exatamente o mesmo acontece em cada hotel, em cada casa, em cada cidade, pois neste mundo o tempo passa, mas pouco acontece. E assim como pouco acontece de ano para ano, pouco acontece de mês para mês, de dia para dia. Se o tempo e a passagem dos eventos são a mesma coisa, então o tempo mal se move. Se o tempo e os eventos não são a mesma coisa, então são só as pessoas que mal se movem. Se uma pessoa não tem qualquer ambição nesse mundo, ela sofre sem saber. Se uma pessoa tem ambições, sofre sabendo, mas muito devagar. Nossa, esse capítulo é muito. É um capítulo diferente, né? De tudo que a gente já leu até agora. Mas ele mostra assim um diálogo, né? Ou um contexto assim bem pacato, tradicional, uma conversa entre grupo de pessoas, uma coisa assim bem. O que eu poderia me trazer como lembrança seria uma coisa bem rotineira, bem tradicional, bem calma.
bem pacata, né. E lendo, eu fiquei me perguntando, assim, aonde ele quer chegar com esse papo, né. Mas no final ele vem e coloca pra gente a relação entre o tempo e eventos, né. E aí quando a gente fala disso, é muito legal pensar, porque, por exemplo, para eles, eles se encontram de ano em ano, discutem as coisas que aconteceram e nada mudou. Então é como se o tempo não tivesse passado ou se tudo tivesse praticamente estável, estagnado, né. E o tempo ele está correndo, no tempo dele, independente da gente. Mas a sensação que as pessoas têm diante dessa relação com o tempo muda de acordo com as próprias aspirações dessas pessoas. Então, no contexto dessa conversa, para eles o tempo não muda e eles nem sofrem e nem sentem frustração, porque é tudo muito tranquilo. Uma pessoa que fosse ansiosa vendo este universo meio pacato, ela ficaria desesperada, porque parece que nada mudou, né? Mas ele também me traz uma outra visão, que seria a nossa própria interpretação ou como a gente se sente no universo. Então se você pegar aquela, escala de ano, né, que o Neil deGrasse Tyson mostra no vídeo Cosmos, né, onde ele coloca a linha do tempo inteira dentro de um calendário de um ano. Se você olhar todos os meses praticamente, até chegar em dezembro, a gente não existiu o ser humano, nós viemos a existir agora no finalzinho do mês de dezembro, dentro dessa escala temporal. Pra gente parece que o tempo está correndo, está passando, tem milhões de que o tempo correu enormemente no intervalo de tempo que a gente viveu, e na verdade isso é nada no intervalo da vida. E hoje eu estava exatamente pensando nisso. Como é um instante, às vezes a gente pensa que coisas fenomenais universais vão acontecer num instante na nossa vida, porque com a tecnologia, a gente tendo acesso a muita informação, a gente tem a impressão de que tudo pode acontecer naquele momento, naquele instante, mas na verdade, dentro do contexto do universo, passa muito pouca coisa, muda muito pouca coisa no contexto do universo e talvez mude muita coisa no nosso tempo de vida, né, que seria o tempo de vida de um ser humano. Inclusive essa perspectiva temporal, ela muda ao longo da vida. Um bebê, uma criança, um adulto, um idoso tem uma perspectiva, uma visão temporal diferente. E hoje a gente tem o desafio de estar passando por uma nova experiência, que é a era da digital, do acesso à informação, onde a gente tem muita informação rápida, ao mesmo tempo, uma evolução tecnológica, um bombardeamento de informação, e às vezes não tem tempo da gente mesmo como ser humano processar todo esse monte de informação. Então esse texto ele vem a calhar nesse sentido, nessa relação que a gente como ser humano tem de percepção de tempo com o tempo real. Lembrando que elas são desconectadas no conceito de Einstein, né, da teoria, a gente descobre que espaço e tempo, eles são relativos, num outro contexto, né, de deformação do tempo, mas quando a gente fala dessa relação entre o tempo e a nossa percepção, ele também parece relativo, porque depende muito mais das nossas emoções e do nosso aproveitamento do tempo com o que realmente é o tempo correndo por si, que independe do que a gente quer, do que a gente deseja, né. Então, várias nuances do tempo na nossa vida. Uma coisa é a espaço-tempo, outra coisa é a nossa relação com o tempo, mas ambas parecem ser bem relativas. Depende muito mais da gente, da onde a gente está, da nossa percepção, e é isso. Vou deixar o resto para vocês pensarem aí, e se tiver algum comentário, manda para mim lá no Instagram, no @claudiaraiz ou no @maisqueraios, preferência pelo @maisqueraios, ou aqui no Twitter, pode deixar algum comentário. Por hoje é só então, um abraço, tchau.